Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, no mundo em que nós vivemos, com a nossa rotina cada vez mais corrida, apertada, cheia de compromissos, a nossa vida cheia de desafios, adversidades, cada vez mais fica a sensação de que, às vezes, parece que nós perdemos o controle, não é mesmo? Por acaso você já se sentiu assim alguma vez? Que você perdeu o controle da vida, perdeu o controle da situação, que você não sabe mais o que fazer? Então, isso é totalmente comum hoje em dia, né? Como eu disse, uma sociedade cada vez mais dinâmica, com zilhões de informações por segundo, cada vez mais exigente, enfim. Não é difícil sentir-se ou sentir que perdeu o controle. Todavia, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para te dar uma palavra de esperança, porque, como disse o próprio Jesus, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E isso significa que, independente do tempo em que nós vivemos, da geração que nós vivemos, da era em que nós vivemos, das mudanças, independente de todos esses fatores circunstanciais, a palavra de Deus, a verdade da Bíblia, permanece exatamente a mesma. E olha só o que diz o Salmo de capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Olha só que belíssimas palavras. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Olha só que interessante. A Bíblia está falando, através desse salmo, o seguinte, que os povos, né, as nações, aqui está falando dos seres humanos em geral, fazem os seus planos. Traçam os seus objetivos, estabelecem as suas metas. E, muitas vezes, os planos são maléficos, malignos. Aqui nesse salmo, a Bíblia está falando que muitos conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Contra Deus Pai, contra Jesus Cristo. O que é conspirar contra o Senhor? Vamos fazer uma analogia lá com o Novo Testamento. Quando Jesus apareceu para Paulo na estrada para Damasco, Jesus falou as seguintes palavras para o apóstolo Paulo, né? Para o futuro apóstolo Paulo, que na ocasião ainda não era apóstolo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Olha só o detalhe. Paulo não estava perseguindo Jesus em pessoa, até mesmo porque Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado e
voltado aos céus. Jesus já havia voltado aos céus nesse momento, ok? Só que Paulo perseguia a igreja. Paulo perseguia os filhos de Deus. Então, o que Jesus estava dizendo? Quando a igreja é perseguida, quando os filhos de Deus são perseguidos, logo, o Senhor é perseguido também. O Senhor toma as dores, né? Parafraseando. Então, o salmista está falando o seguinte: conspirar contra o Senhor não é olhar para o céu e ficar bradando blasfêmias contra Deus. Não. É fazer ações concretas que desagradam ao Senhor. Né? Só que, olha só o que a Bíblia conclui, dizendo: por mais que esses planos existam, por mais que há ações que desagradam o Senhor, que as pessoas planejam na cabeça, lá no céu, no seu trono, o Senhor está rindo deles. O Senhor ri e caçoa dessas pessoas. Ou seja, a palavra está nos comunicando o seguinte: pode fazer planos à vontade contra o Senhor. Pode planejar atos que desagradam ao Senhor. No fim das contas, já existe um vencedor. E o vencedor é Jesus Cristo. Se o Senhor ri dessas situações, imagina só, meu irmão, minha irmã, em relação às nossas adversidades. Não existe nenhum problema, nenhuma adversidade, nenhum desafio que porventura há em nossa vida que seja assustadora para Deus. Não existe nenhum problema que está ocorrendo conosco, nenhum desafio, nenhuma adversidade, nenhuma situação complicada que nos fez sentir que perdemos o controle, que faça Deus colocar as mãos na cabeça e falar: poxa vida, agora o caldo entornou. Não, o Senhor está sempre no controle, Deus está no controle. Deus ri dos planos de mal porque Ele está acima dos planos de mal. Da mesma forma, Deus não se assusta com os gigantes que se levantam nessa vida. Deus não se assusta com as tempestades. Deus não se assusta com os rugidos dos leões. Pelo contrário, Ele também está acima disso tudo. Ele é vencedor. Jesus já venceu na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã. Então, toda vez que você sentir que perdeu o controle, lembre-se: Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Amém. Por último, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de oferecer uma oportunidade para você. Você que é experiente na igreja, na fé, ou que está começando agora a dar os primeiros passos, eu tenho uma oportunidade para você fazer uma aula especial de como ler a Bíblia. Você deseja aprender como ler as Escrituras? Se você já sabe, você gostaria de aprender algo novo, então agora é a sua chance. Pelo valor de apenas, olha só, está muito barato, tá? Está muito barato. Pelo valor de apenas R$19,90, você pode ter acesso a esse aulão de como ler a Bíblia. E olha só, ainda não acabou por aí não. Se você efetuar essa compra, de presente, você ganha um e-book falando mais a respeito deste tema de como ler a Bíblia. Não perca essa oportunidade, meu irmão, minha irmã. Não perca essa chance. O link está na descrição deste Café com Fé, cujo vídeo está no YouTube. Você vai acessar o site da plataforma e, mediante você efetuar a compra, a própria plataforma vai te enviar o login, etc., para você ter acesso a esse aulão. Por apenas, repito, R$19,90. Está muito barato, está muito barato. E ganha um presente ainda, né? Então, aproveite essa chance, tá bom? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.